Então vamos ver agora como funciona a estrutura de controle if. Aqui no site da referência do Arduino, a gente pode ver, clicando nesses links, né, ele vai trazer o material sobre aquele assunto. Então, em controles, em estrutura de controles, clicando em if, que significa se em inglês, então é exatamente isso que ele faz. Ele verifica se a condição que está entre parênteses é verdadeira, utilizando os operadores de comparação. Ele executa o que está dentro do bloco de código entre as chaves. Então ele verifica se alguma variável, por exemplo, no exemplo aqui, é maior que 50, ele vai executar o que está aqui dentro. Os operadores de comparação a gente viu aqui, que são outras estruturas, né? Além das estruturas que a gente viu aqui, tem as estruturas dos comparadores de operação. Então, se a gente quer saber se um lado esquerdo é igual ao lado direito, né, da equação, a gente utiliza o operador de igual, que na verdade é igual. O diferente é esse símbolo do ponto de exclamação junto com um igual, menor que, maior que e assim por diante. Então a gente usa esses operadores de comparação para verificar, por exemplo, vamos no nosso exemplo aqui, vamos dizer que eu quero que esse código de piscar o LED só execute caso a leitura da serial seja a letra A. Então eu vou digitar aqui antes do... o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bloco de código todo e vou colocar ele dentro das chaves do if. Eu vou até recortar ele aqui. Vamos recortar esse código, escrever o if aqui, que a sintaxe é a seguinte: if, abre e fecha parênteses, porque aqui dentro vai a condição, abre e fecha chaves, porque aqui dentro vai o bloco de códigos a ser executado se a condição for verdadeira. Para facilitar, vamos dar um enter aqui para ficar mais organizado. Então fica nessa estrutura assim, para ficar visualmente melhor. E aqui vai a condição. A condição é o que? Se serial.read, que é a função de leitura da serial, for igual ao caractere A, aí vejam que no caso de um caractere eu uso aspas simples, no caso de uma string eu uso aspas normais, aspas duplas, e no caso de caractere, aspas simples. Então eu vou verificar se a leitura da serial foi igual a um A, ou seja, se eu digitei um A lá na serial e mandei esse A para o Arduino. Se for, ele vai executar, opa, meu comentário precisa de mais uma barra aqui, executar o que está aqui dentro, caso condição seja verdadeira. O que é a condição verdadeira? É a leitura da serial igual a A. E eu vou colar agora o código aqui. Olha a questão da tabulação. O interessante é que a tabulação acompanhe essa, né? Como eu abri outro bloco de código aqui, eu tenho que acompanhar colocando mais uma tabulação para que o código fique organizado, fique identado, que é o que a gente costuma dizer. Então ele não vai executar nada enquanto eu não digitar A na serial, porque ele só vai permitir execução. O if tem essa característica, ele só decide executar o que está dentro do bloco de código dele se isso daqui for verdadeiro. Então vamos subir isso para testar e a gente vai poder verificar. Por isso que é importante ter essa questão
da depuração, né? Ou seja, informar na serial o que está acontecendo para a gente saber, e a gente vai ver que não vai acontecer nada, na verdade. A serial não vai apresentar nada, porque ele está esperando, ele não está executando o código aqui, não está executando nada, na verdade. O loop começa, executa o if, verifica que a gente não digitou nada, que isso daqui é falso, essa condição é falsa. Aí ele não vai executar o que está aqui, mas ele também não tem mais nada para executar, e começa de novo e fica parado. Na verdade ele não está parado, ele continua rodando, só que cada vez que ele verifica aqui, ele vê que é falso e volta a verificar. Então ele está sempre verificando aqui se a leitura da serial foi A. Então, quando eu digitar o A aqui e enviar, aí ele vai começar a funcionar. Só que ele funciona o quê? Uma vez. Por quê? Porque ele leu, isso foi verdadeiro naquele momento, depois não foi mais verdadeiro. Então é bem interessante vocês repararem isso, que ele foi verdadeiro apenas naquele momento. Como ele começou de novo, ele terminou aqui e começou de novo, ele começou, chegou aqui e essa condição já não era mais verdadeira, porque a não ser que eu digite A várias vezes. Se eu digitar um monte de A, aí ele vai ser verdadeiro durante algum tempo. A quantidade de A's que eu digitei vai ser verdadeira. A hora que a serial não tiver mais A lá, tiver acabado aquela quantidade de A que eu digitei, que eu nem sei qual foi, ele vai parar de novo, porque essa condição vai se tornar falsa de novo. Ok? Então, acho que vou esperar parar aqui. Eu digitei muito A, né? Então ele continua rodando aqui até não ter mais A lá. É isso aí. Parou. Então pronto. Então agora não tem mais A. E se eu digitar B também não vai adiantar, porque a condição vai continuar sendo falsa. Ele não vai executar de novo. Só vai executar se eu digitar o A. Então o if é bem eficiente para quando a gente quer desviar o código e executar aquilo que está dentro do bloco de código dele, somente na condição, quando essa condição for verdadeira. Se eu quiser, vamos dizer, voltar atrás e voltar do jeito que estava o código e não quero perder esse código, eu posso simplesmente comentar aqui o if. Não precisa comentar o bloco de código do if, porque bloco de código a mais ou a menos não vai fazer diferença. Basta comentar o if e carregar de novo, que ele vai executar o que está aqui dentro do bloco de código sem verificar se a condição é verdadeira. Então aqui ele vai funcionar, porque ele não está mais verificando o if. Outra forma de fazer isso, de forçar o if, é colocar uma condição óbvia. Colocar assim, if 1, ou if 1 igual a 1. É óbvio que 1 é igual a 1. Então isso daqui é uma forma de forçar o if a ser verdadeiro. Isso às vezes a gente precisa fazer. Eu sei que parece meio besta, mas às vezes a gente precisa fazer esse tipo de coisa. O importante nesse módulo de programação é que vocês entendam todos os aspectos da programação, até mesmo os inúteis, que às vezes a princípio parecem inúteis. É isso aí. Ok? Bom, isso finaliza então nossa primeira aula sobre programação, e já aprendemos as estruturas de controle setup, loop e if. Veremos mais estruturas e mais detalhes na próxima aula. Valeu, pessoal!